Amigos, hoje a União Europeia está enfrentando cada vez mais acusações de dois pesos e duas medidas, especialmente em questões de liberdade de expressão. Um exemplo disso foram os impressionantes discursos de representantes de várias forças políticas, que causaram grande repercussão em toda a Europa. Primeiro, um representante do Partido Alternativa para a Alemanha criticou duramente Ursula von der Leyen, expondo suas tentativas de restringir a liberdade de expressão na Europa. Seu discurso foi uma verdadeira revelação, refletindo a raiva de milhões de cidadãos que se sentem excluídos das principais discussões públicas. Ele foi seguido por um parlamentar irlandês que apontou a hipocrisia dos líderes europeus com uma franqueza surpreendente. Ele fez uma pergunta retórica: por que a Europa está impondo sanções contra a Rússia e, ao mesmo tempo, mantendo relações calorosas com outros países onde os direitos humanos são violados e até mesmo aumentando a compra de recursos dessas regiões? Essa pergunta surgiu do nada, fazendo com que muitas pessoas pensassem sobre os padrões duplos, que se tornaram a marca registrada da política europeia. Também discutiremos a liberdade de expressão e as tentativas de pressionar Elon Musk. O irlandês também enfatizou o absurdo da situação. Apesar das declarações em voz alta sobre a rejeição dos recursos energéticos russos, a Europa continua a depender deles. Além disso, em vez de compras diretas, os países europeus muitas vezes pagam a mais comprando os mesmos recursos russos por meio de terceiros países. Isso causou indignação e se tornou um tópico de discussão acalorada. Prometo que o assunto de hoje não os deixará sem emoções, amigos, e o discurso do deputado irlandês contra o SEWA permanecerá em sua memória por muito tempo. Aqui vamos nós. Gostaria de dizer algumas palavras sobre a liberdade de expressão na Europa hoje. A pressão da UE sobre as plataformas de mídia social, incluindo o X, antigo Twitter, de propriedade de Elon Musk, atraiu atenção especial. Nessa situação, Bruxelas está exigindo ativamente uma moderação de conteúdo mais rigorosa, especialmente em relação às chamadas narrativas russas. Qualquer desvio da linha dura da UE em relação à Rússia é frequentemente rotulado como disseminação de propaganda do Kremlin. Aqueles que expressam pontos de vista alternativos correm o risco de serem acusados de trabalhar para o Kremlin. A recente advertência do comissário europeu para o mercado interno, Thierry Breton, a Elon Musk foi um excelente exemplo dessa pressão. Breton disse que a X não atende aos requisitos da nova lei de serviços digitais da União Europeia, que exige controles de conteúdo mais rígidos. Ele ameaçou a empresa com multas pesadas se a plataforma não tomasse medidas para combater a desinformação. Muitos dos comentários que a UE considera desinformação estão relacionados a pontos de vista alternativos sobre eventos na Rússia ou ao apoio à posição russa. Esses eventos mostram como a União Europeia, ao mesmo tempo em que proclama os valores da liberdade de expressão, está tomando medidas que restringem essa liberdade, especialmente quando se trata de posições que contradizem a linha oficial. A questão de como manter um equilíbrio entre o combate à desinformação e a garantia da liberdade de expressão permanece em aberto e causa muita controvérsia, tanto nos círculos políticos quanto entre os cidadãos. Musk, em resposta à pressão, enfatizou que estavam tentando persuadi-lo a aumentar a moderação, o que na prática se transforma em censura. Essa situação demonstra claramente a contradição fundamental na abordagem da UE em relação à liberdade de expressão. Por um lado, Bruxelas declara constantemente seu compromisso com os valores democráticos e a proteção do direito à liberdade de expressão.
Por outro lado, quaisquer declarações que não coincidam com a linha política oficial são criticadas e, às vezes, diretamente bloqueadas sob o slogan de combate à desinformação. As opiniões que, pelo menos parcialmente, justificam as ações da Rússia ou expressam uma visão crítica da política europeia são bloqueadas. A plataforma X, graças ao seu público global, tornou-se uma arena para o confronto de diferentes opiniões sobre questões de geopolítica. No entanto, Bruxelas insiste que é essa plataforma que promove narrativas indesejáveis para a União Europeia. Os críticos apontam que qualquer material que ofereça uma compreensão mais equilibrada da posição russa ou uma crítica à política de sanções da UE é imediatamente rotulado como desinformação. Isso levanta dúvidas entre muitos sobre se a Europa está realmente pronta para respeitar a liberdade de expressão se ela contradizer a linha oficial. Musk declarou várias vezes que pretende fazer do X uma plataforma para discussões abertas, mas a pressão de Bruxelas lança dúvidas sobre a possibilidade de os usuários expressarem opiniões alternativas. E agora, amigos, como prometido, ouçam o que o parlamentar irlandês diz sobre os padrões duplos da União Europeia em relação à Rússia. Para começar, vou apresentá-lo a vocês. Richard Boyd Barrett é um político irlandês, conhecido por sua franqueza, postura ativa contra injustiças sociais e econômicas e críticas à hipocrisia internacional. Ele é membro do parlamento irlandês Dáil Éireann e representa o partido People Before Profit, que defende a igualdade social, a justiça ambiental e a oposição às políticas neoliberais. Barrett tem atraído a Tánasis atenção repetidamente com seus discursos apaixonados, denunciando os padrões duplos do Ocidente na política internacional e exigindo respeito aos direitos humanos, não apenas em palavras, mas também em ações. Sua honestidade e integridade fizeram dele a voz daqueles que se sentem excluídos da tomada de decisões importantes na sociedade. Estas são suas palavras. É extremamente interessante. Senhora Fellini, seja bem-vinda. Se a senhora está pedindo uma investigação sobre os crimes da Rússia na Europa Oriental, por que uma investigação semelhante não está sendo iniciada contra alguns países do Oriente Médio? Essa política externa da União Europeia é absolutamente inaceitável. Por um lado, dizemos que devemos investigar os crimes de guerra de Vladimir Putin, mas, por outro lado, ficamos em silêncio quando falamos, em junho, ao lado do primeiro-ministro de um país que claramente não adere aos mesmos padrões. Após a publicação de 2 relatórios devastadores da Anistia Internacional sobre a continuação de crimes contra a humanidade, muitos não disseram uma palavra. Estamos discutindo a investigação dos crimes de guerra de um país, mas não estamos impondo sanções contra ele, como fizemos com a Rússia. Em vez disso, continuamos a dar a esse país um status comercial privilegiado e a importar enormes quantidades de gás. É interessante notar que, enquanto declaramos a necessidade de romper a dependência dos recursos fósseis russos, estamos aumentando as compras de petróleo da Arábia Saudita. É irônico que a Arábia Saudita tenha dobrado suas exportações de petróleo este ano e esteja, na verdade, lavando o petróleo russo. Nós, por sua vez, estamos aumentando as importações da Arábia Saudita. Se condenamos os crimes de guerra de Putin, devemos também condenar todos os crimes de guerra e crimes contra a humanidade, mesmo que sejam cometidos por aqueles que a União Europeia considera seus aliados. E quanto ao acordo comercial da UE com o Marrocos, os tribunais europeus decidiram contra esse acordo, pois ele, de fato, inclui a apropriação dos recursos do Saara Ocidental ocupado. A Comissão Europeia entrou com um recurso contra sua própria decisão judicial para dar continuidade ao acordo que rouba o povo do Saara Ocidental.
Senhora Presidente, precisamos ter consistência em nossa política externa, ética e moral, se quisermos ser levados a sério, como defensores dos direitos humanos e oponentes da guerra. Esse é o fim da primeira parte do discurso. Em minha opinião, esse é um dos discursos mais marcantes de políticos ocidentais que expõe a hipocrisia e os padrões duplos do Ocidente. Sim, discordo totalmente de algumas das teses sobre a Rússia, mas apoio a mensagem principal. A política externa da UE deve ser objetiva, consistente e desprovida de segundas intenções. Todas as críticas são dirigidas à Rússia, mas quando se trata de outros países que a UE trata com preconceito, as mesmas regras não se aplicam por algum motivo. Agora, vamos ouvir o discurso do representante do partido Alternativa para a Alemanha no Parlamento Europeu sobre a liberdade de expressão na UE. Esta é uma declaração realmente interessante. Caros colegas, enquanto a União Europeia fala sobre a importância do pluralismo da mídia e do jornalismo independente, ela própria, juntamente com seus aliados, principalmente o governo, está tentando banir uma publicação alternativa. A resposta à minha solicitação à comissão foi tal que eles nem sequer responderam, ignorando a questão da liberdade de imprensa. As questões sobre notícias falsas dentro da estrutura da lei sobre serviços digitais na Alemanha foram levantadas agora, com a participação da NENOS, que exigirá que as redes sociais excluam até mesmo materiais claramente não criminosos. Devido às altas multas, elas serão forçadas a cumprir a lei. A luta contra a liberdade de expressão está sendo travada sob o pretexto de combater notícias falsas e desinformação. Lutaremos contra isso com todas as nossas forças. Fim da citação. Amigos, o que posso dizer aqui? A hipocrisia e os padrões duplos são, há muito tempo, a marca registrada da política externa da UE. Declarações em voz alta sobre unidade e independência da Rússia apenas encobrem ações reais em que o benefício e a conveniência estão acima de quaisquer princípios morais. Os líderes europeus estão agitando listas de sanções, ameaçando empresas que continuam a cooperar com a Rússia e pedindo o abandono completo dos recursos energéticos russos. Entretanto, na realidade, verifica-se que toda a independência é baseada em mentiras e hipocrisia. A política energética da União Europeia é um excelente exemplo disso. No 12º ano, após a eclosão do conflito no leste europeu, os países europeus, liderados por Bruxelas, se apressaram em declarar seu completo abandono do petróleo e do gás russos. Foram impostas sanções sem precedentes, supostamente destinadas a acabar permanentemente com a dependência da Europa em relação à energia russa. No entanto, 2 anos depois, ficou óbvio que essas medidas não só não funcionaram, como levaram ao efeito exatamente oposto. De acordo com relatórios da Agência Internacional de Energia, no primeiro semestre do ano passado, mais de 30% dos suprimentos de gás natural liquefeito para o mercado da Europa Ocidental vieram da Rússia. Essa é uma clara evidência de como a política pode ser contrária às ações reais e de como os lucros e os interesses políticos, frequentemente, têm precedência sobre as promessas e os princípios. No 20º ano, esse número foi de apenas 20%, o que mostra claramente como a situação mudou. Apesar de todas as declarações em voz alta, os países europeus não podem simplesmente abandonar o gás russo. Eles fingem comprá-lo de outros fornecedores, mas, na verdade, o gás ainda vem da Rússia, somente por meio de países terceiros. Isso permite que Bruxelas continue com sua retórica hipócrita sobre independência energética e, ao mesmo tempo, mantenha a estabilidade em seus lares e indústrias. A compra de petróleo é um exemplo notável dessa hipocrisia.
A União Europeia impôs ativamente uma proibição de suprimentos diretos de petróleo russo. Mas se você se aprofundar nos detalhes, imediatamente fica claro que os mesmos volumes de petróleo ainda fluem para a Europa, mas com pequenas mudanças de rota. Em primeiro lugar, por meio da Índia, que se tornou um importante intermediário. No ano passado, o volume de produtos petrolíferos fornecidos à Europa por navios indianos quadruplicou. A Índia compra petróleo russo com um grande desconto, refina-o em suas fábricas e vende-o para a Europa como petróleo indiano, mas com um preço mais alto. Os políticos europeus afirmam que estão lutando contra a dependência da Rússia, mas a realidade é que a Europa está simplesmente pagando a mais pelo mesmo produto russo. A recusa em fornecer petróleo russo diretamente só gerou custos adicionais para os países europeus. Em vez de comprar matérias-primas diretamente, eles têm que pagar a mais para os intermediários, o que aumenta drasticamente os preços dos combustíveis. Como resultado, os europeus estão sofrendo cada vez que reabastecem o carro ou ligam o aquecedor, custa muito mais do que antes das sanções. A política energética da UE provou ser um fracasso. As tentativas de se livrar da dependência da Rússia se transformaram em uma crise, aumento dos preços e dependência contínua dos mesmos recursos, mas agora por meio de países terceiros. As estatísticas mostram que a Europa não está pronta para abandonar o petróleo e o gás russos. E o mais surpreendente é que Bruxelas continua a afirmar que as sanções estão funcionando e que a Europa está conseguindo reduzir sua dependência da Rússia. No entanto, essas declarações não resistem a nenhuma crítica. Bruxelas continua a afirmar que tudo está sob controle. Mas por quanto tempo será possível manter essa fachada quando a realidade está se tornando cada vez mais óbvia? Agora gostaria de expressar minha opinião. Amigos, esse material é um exemplo vívido de como os padrões duplos se tornaram a base da política externa da UE. Em palavras, trata-se de uma defesa da democracia e dos direitos humanos, mas, na realidade, é um jogo cínico, em que os benefícios são sempre mais importantes do que os princípios. Declarações em voz alta sobre liberdade, justiça e luta contra a tirania soam falsas quando os mesmos políticos fazem vista grossa para os crimes de seus aliados. É especialmente revoltante que, sob os slogans da luta contra a desinformação, esteja ocorrendo uma censura total, a supressão de pontos de vista alternativos e a imposição de uma única linha correta. Gostaria de expressar minha profunda gratidão ao parlamentar irlandês por sua coragem e franqueza. Atualmente, dizer a verdade tornou-se não apenas uma raridade, mas um risco que poucas pessoas estão dispostas a correr. Seu discurso é uma voz da razão e da justiça na política europeia repleta de hipocrisia. Ele apontou explicitamente que a UE prefere julgar e punir seletivamente. Inimigos convenientes são condenados e os crimes dos aliados são abafados. Essa hipocrisia destrói a confiança e o respeito pela política europeia e a transforma em uma farsa. Se os líderes europeus realmente quiserem ser defensores da liberdade e da moralidade, devem começar por eles mesmos. É impossível construir uma sociedade justa com base em mentiras, censura e preconceito. O irlandês lembrou a todos nós que a política sem honra e consistência está condenada. É hora de parar de mentir para si mesmo e parar de se esconder atrás de palavras bonitas quando as ações vão contra elas. Somente a honestidade e a integridade podem restaurar o respeito e a confiança das pessoas. Amigos, obrigado por sua atenção. Não deixem de escrever sua opinião sobre o material. Prometo lê-la. Até mais.